Olá a todas e todos, bem-vindo ao canal Cena Invisível. Meu nome é Edilano Cavalcante e esse canal é sobre cinema e psicologia. E hoje vamos falar sobre o arquétipo do vilão. Como nasce um vilão? Como se constrói um vilão psicologicamente? São essas e outras perguntas que iremos abordar nesse vídeo. E como referência usaremos o vilão da saga Harry Potter, o Lord Voldemort. Então vem comigo. Antes da gente começar, quero te pedir para se inscrever no canal e se você gostar desse vídeo, deixa teu like, teu comentário e compartilhe com mais alguém que possa se interessar por esse tipo de assunto. A ideia é alcançarmos cada vez mais pessoas a fim de expandir a importância de falar sobre a psicologia e a psicologia através do cinema. Sem muita enrolação, a informação mais importante desse vídeo é a seguinte: o vilão, na verdade, é o arquétipo sombrio do herói. Então, se você já assistiu o vídeo do herói, que eu vou deixar aqui no card ou na descrição, você vai saber como se constrói o arquétipo do herói. E o vilão é necessariamente o seu oposto. O vilão ele tem a mesma força do herói, força criativa, força de determinação, força de produção, porém ele é a sombra, ele é o lado negativo do herói. Vamos entender um pouco mais ao longo do desenrolar desse vídeo. Mas Edilano, como alguém se transforma em vilão? Bom, todos nós sabemos que ninguém nasce vilão, ninguém nasce odiando o mundo, ninguém nasce egocêntrico. A gente vai se transformando ao longo da vida. Durante o nosso processo de desenvolvimento, de aprendizado, de expansão de consciência no mundo, nós temos duas maneiras de lidar com as situações, principalmente as situações difíceis da vida. A primeira maneira é a maneira heróica, ou seja, se nós passamos por dificuldades, passamos por complicações em um momento da vida, tomamos aquela experiência como uma referência para qualificar o nosso aprendizado e devolver isso ao mundo como uma forma de aprendizado ao coletivo. Ou seja, eu aprendo como lidar com aquela dor e devolvo isso de forma positiva para o mundo. Eu ensino outras pessoas a como passar por aquela situação, eu desenvolvo uma maneira de facilitar o processo de experiência que eu passei para que outras pessoas não precisem passar pelas mesmas dores que eu. Isso é a definição da jornada do herói. O herói ele passa por todos os perrengues que a vida lhe oferece, mas ele vê uma outra maneira de lidar com essa situação. Já o vilão, já o arquétipo do vilão é uma pessoa que passa por esses processos de experiências, de embate, de complicações com a vida, digamos assim, só que ele não se percebe como alguém que está passando por aquilo e que seja capaz de devolver ao mundo. Ele se percebe como uma espécie de vítima daquelas situações, que somente ele está sofrendo aquelas complicações, está passando por aquelas dificuldades e por conta disso ele pega todo o seu potencial que poderia se transformar em um herói e coloca na negativação da sua energia. Ele se torna uma espécie de vingador do mundo. Ele vai desenvolver habilidades, ele vai desenvolver capacidades, ele vai desenvolver armas, vai desenvolver o poder que ele tem, só que de forma a proteger apenas o seu ego e não para devolver isso para a sociedade de forma positiva, não para ensinar uma pessoa como lidar com a situação difícil quando essa situação aparecer para alguém. Ou seja, o vilão ele tem uma necessidade de justificar a sua raiva. Perceba que o vilão ele está sempre procurando algo que justifique a sua maldade, está sempre procurando alguém inferior a ele para colocar a sua força em prática, para colocar o seu poder em prática. E a cada vez que ele vai desenvolvendo mais habilidade, mais pessoas vão entrando no seu campo de concentração, no seu campo de submissão. No vídeo sobre o arquétipo do herói eu explico em detalhes o que é um arquétipo, mas de forma resumida, um arquétipo são modelos arcaicos vinculados a algum tipo de comportamento. São modelos que estão na base da sociedade, na base inconsciente da sociedade. Então, se você percebe um comportamento que você define como um comportamento de um vilão, comportamento que traz a energia da maldade, pessoas que estão sempre pensando apenas em si, pessoas que têm uma necessidade de colocar o outro em submissão, esse comportamento define um pouco sobre o arquétipo do vilão, porque ele está na base da sociedade. Qualquer pessoa que seja egocêntrica, maldosa e que tenha necessidade de colocar a pessoa submissa à sua força, vale para qualquer lugar do mundo como uma referência do arquétipo do vilão. Trazendo a referência do Lord Voldemort, da saga Harry Potter, para quem assistiu os filmes, para quem leu os livros, já vai entender imediatamente como se cria o desenvolvimento daquele vilão. É uma criança que, assim como o seu oponente, assim como o herói da história Harry Potter, também não tem pai, também foi
entre aspas, abandonado na infância, foi criado por pessoas que não eram de seu vínculo amoroso, e ao longo de sua jornada, Voldemort foi vinculando todos esses princípios traumáticos da infância e da adolescência como uma maneira de justificar suas maldades. Ele entra para a escola de Hogwarts, ele tem a possibilidade de aprender novas habilidades, expandir o seu poder, mas a todo momento ele está aprendendo as habilidades para vincular a algo somente seu. Ele não está estudando, ele não está desenvolvendo seus poderes, seus grandes poderes, para proteger, para aperfeiçoar, para qualificar a sociedade bruxa ou mesmo para proteger os mais frágeis. Pelo contrário, ele está concentrando cada vez mais força, mais poder, a fim de que tenha seguidores, que tenha apoiadores que justifiquem a sua causa, a fim de que ele não se sinta só em sua cadeira egoísta. Mas perceba, um vilão não tem amigo, ele tem cúmplice. Então todas aquelas pessoas que estão com eles também são pessoas egoístas, olhando para ele apenas como uma referência de grande ego, de um ego inflado, de um ego que chegou em uma instância de poder que eles também querem chegar. Mas eles não lutam por algo ampliado, por algo coletivo. Eles lutam apenas para justificar as suas verdades, os seus pontos de vista perante a sociedade. Tem um detalhe muito importante no ego desse vilão, Lord Voldemort, que é a criação das Horcruxes. Para quem não leu os livros ou assistiu à saga Harry Potter, Horcruxes são fragmentações da alma do vilão a fim de que ele consiga enganar a morte e não morra quando alguém o atacar, ou que ele consiga se ligar a outros objetos que prendam um pouco de sua vida. Ao fazer isso, ao fragmentar sua alma em vários pedaços, ele não tem uma vida completa, ele não tem uma alma completa, ele tem pedaços de alma onde ele vai usando conforme a sua necessidade. Ele tem uma alma vinculada a um objeto, tem uma alma vinculada a um animal, e se por acaso alguém matar o corpo que ele habita, ele acessa uma outra alma e consegue renascer, digamos assim. É uma maneira de manipular a morte. Em contrapartida, a criação das Horcruxes demonstra a maior fragilidade do vilão, que é o medo da morte. O vilão ele precisa proteger o seu ego, proteger os seus pontos de vista, proteger as suas ideias, porque é a única coisa que para ele vale a pena. E Lord Voldemort representa muito bem esse medo que o vilão tem da morte. Quando ele cria essas Horcruxes, quando ele fragmenta a sua alma, ele encontra uma maneira de justificar a sua relação com o mundo. Só que essa sua relação com o mundo, na verdade, é uma relação com ele. É uma relação com o mundo a partir de sua alma. Ou seja, nada mais no mundo importa para além dele mesmo. O herói jamais fragmentaria a sua alma a fim de ter medo de morrer. O herói não tem medo de morrer. O herói ele luta pelo que ele acredita. E ele luta com tudo, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua energia. Para você que já assistiu a saga Harry Potter, leu os livros, sabe exatamente como esse final termina. Mesmo o herói sendo aparentemente mais fraco, mais inexperiente que o vilão, ele consegue vencer a luta pelo coletivo, ele consegue vencer a luta junto com o coletivo. O vilão não tem o coletivo para lhe proteger, ele tem apenas o seu ego, e é por isso que ele perde. Perceba que o arquétipo do herói e do vilão está dentro de cada um de nós. A cada conflito no dia a dia, a cada dificuldade, a cada situação no trabalho, na família, nós temos duas escolhas. Ou a gente passa por aquela situação e aprende a desenvolver uma maneira de devolver isso para o mundo de forma mais facilitada, de forma mais leve, ou seja, a gente facilita para o outro o que foi difícil para a gente, ou a gente concentra isso no nosso ego. Concilia isso como algo individual. É só eu que passo por isso. É só eu que estou sofrendo por essa dor. É só eu que não recebo carinho. É só eu que não recebo os mesmos créditos que o outro recebeu. Então, por conta disso, eu vou colocar toda a minha energia de trabalho, toda a minha energia criativa em concentrar tudo para mim. E se alguém vier em minha direção pedindo ajuda, eu não vou ajudar. Eu vou submeter essa pessoa à minha força, ao meu prazer. Eu vou fazer com que ela sirva aos meus princípios e não à sociedade. Então, o vilão ele tem essa necessidade de concentrar pessoas ao seu redor, mas não são pessoas que são seus amigos.
Na verdade, ele concentra cúmplices. São outras pessoas que estão fragmentadas, que estão em dúvida em seu processo de transformação e acaba se vinculando à força negativa daquela energia. Acaba olhando para o vilão como se ele fosse uma referência de poder e de força. Na verdade, ele é uma referência, só que é uma referência fragmentada, é uma referência que não introduz energia de criação no mundo. Ele simplesmente concentra um pouco de energia em si e faz com que aquelas energias se transformem em algumas criações, algumas escolhas. Ele tem o poder de criar, ele tem o poder de colocar coisa no mundo, mas tudo que ele cria para o mundo é para justificar apenas o seu ego. Então, no dia a dia, você vai sempre encontrar uma pessoa que está iniciando a sua jornada ou para o arquétipo do herói ou para o arquétipo do vilão. E quando a gente cria consciência desse arquétipo, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o nosso comportamento. Para que lado da balança eu estou pendendo a minha energia? Eu estou sendo mais egoísta? Eu estou sendo mais coletivista? Eu estou pensando no todo quando eu faço uma atividade? Eu estou pensando no outro quando eu vou dar um conselho? Ou estou pensando apenas em justificar a minha fala, justificar o meu ponto de vista? Eu me importo com o que o outro vai sentir se eu fizer tal ação, ou eu me importo apenas comigo? Eu me importo com a responsabilidade que eu tenho dentro da minha casa, com as pessoas que dependem de mim, ou eu faço isso apenas por uma obrigação? Tudo isso está na balança do arquétipo do herói e do vilão. Nós temos os grandes vilões do cinema que nos referenciam o que é maldade, mas nós temos também os nossos pequenos vilões do dia a dia. O nosso pensamento está sempre pendendo para um lado ou para o outro. E a gente conscientemente tem que saber fazer essa escolha entre o vilão e o herói a cada momento, a cada jornada, a cada conflito que nós temos que enfrentar em nossa vida. Então por hoje é isso. Qualquer dúvida, escreve no comentário, deixa o teu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero você semana que vem para um próximo vídeo, para um próximo debate, para uma ampliação da consciência através do cinema. Um forte abraço e até breve.